começar falando aqui um pouco sobre o histórico, né? Isso. Ó. A palavra metrologia, ela significa, né, ciência das medições. Metron, né, do grego, medida, né? E logos, né, ciência, né? Tem algumas declarações bem interessantes que eu coloquei aqui, ó. A primeira fala o seguinte, ó, que o conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de números, né? Então, um conhecimento amplo e satisfatório sobre um fenômeno, sobre um processo, ele somente existirá quando for possível a gente mensurar, medir, né? Esse camarada aí do lado, né? Ele foi o que falou, né? Essa frase aí, né? E expressá-lo em números. Então, nós vamos aprender, nós vamos ver que na metrologia, nós vamos, né? Medir metrologia linear, né? Na mecânica, na engenharia mecânica, nós trabalhamos muito com metrologia de instrumentos de medição linear. Não só, né, linear, mas a gente vai ter o enfoque nesses instrumentos. Então, nós vamos fazer medições de comprimentos. E nós vamos expressar essas medições através de um número com uma unidade de medida, ok? Então, medir, a gente vai comparar, né? A gente vai aprender que medir é comparar com um padrão. E nós vamos expressar essa medida através de um número com uma unidade de medida. Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar, né? Então é outra frase aí desse camarada aí. Aquilo que não se pode medir, a gente não pode melhorar. A gente vai falar na parte 2 do nosso curso sobre controle de qualidade. Então nós vamos ver que a gente vai estudar bastante sobre o controle de qualidade. A gente vai ver o que os aspectos de controle de qualidade vão demandar o uso da metrologia. Porque se eu não consigo medir, como é que eu consigo estimar, né, se a minha peça, se uma dimensão, né, de um componente foi fabricado, ele está, né, conforme, né, ao que foi projetado. Não tem como eu saber se eu não medir, ok? Então a medição, a metrologia, ela vai estar, né, vai ser um suporte também para o controle de qualidade que nós vamos estudar na parte 2. Medir é conhecer, né? Esse camarada aí é o Lord Kelvin, né? O famoso matemático e físico, né? Lá do século XIX. Medir é conhecer. Então, o ser humano, né? Ele conhece, né? A engenharia, né? Basicamente é, né? O ser humano trabalhando, né? Transformando, manufaturando, né? O meio ambiente ao seu redor, né? Então, a gente consegue conhecer, né? Através da medição. A gente consegue, né, ter uma noção do nosso ambiente, né, dos aspectos que vão ser úteis, né, na nossa vida de engenheiro mecânico, através do processo de medição. Então, a metrologia, aqui nós temos uma definição mais científica, ela vai tratar das dimensões. Então, inclusive, eu vou enfatizar aqui, né, que a metrologia ela trata dimensões, então metrologia dimensional, da forma geométrica, posição relativa entre superfícies e também do acabamento superficial. Então, basicamente, no nosso curso, nós vamos estudar esses 3 tópicos aí. Dimensões, então, metrologia dimensional, nós vamos ter peças, né, que nós vamos fabricar um eixo. E esse eixo ele foi projetado, né, ele tem um desenho técnico, ele tem um diâmetro, tem um comprimento. Então, esse eixo ele tem dimensões que foram especificadas no projeto. Quando esse eixo for fabricado, nós estamos falando, por isso que nós estamos falando de fabricação de sistemas mecânicos, né? Nós vamos ter, né, que medir as dimensões desse eixo para saber se as dimensões estão conformes com o que foi projetado. Então nós estamos falando de dimensões. Mas também esse eixo ele vai ter uma forma geométrica, né? Então esse eixo ele vai ser cilíndrico, né? Então eu tenho que garantir que esse eixo ele tem essa forma geométrica cilíndrica, ok? Ele não pode ter uma seção transversal oval, né? Tem que ser circular. Então a metrologia também trabalha com o aspecto da geometria, ok? A metrologia do aspecto da geometria dos corpos, da geometria das peças que nós fabricamos, ok? E na geometria também entra a posição relativa. Nós vamos entender isso aqui melhor quando a gente estiver lá na parte 3 do nosso curso. Nós vamos falar sobre tolerâncias geométricas. Nós vamos aprender um pouquinho melhor sobre forma geométrica e sobre posição relativa entre superfícies, ok?
E também o acabamento superficial. Okay? Não adianta a fabricação em si, fabricar componentes mecânicos, né, vai envolver esses três aspectos. Né? As dimensões, eu tenho que garantir que as dimensões estão conformes o que foi projetado. A geometria, 2, e o acabamento superficial. Eu também tenho que me preocupar, nós, né, temos que nos preocupar como engenheiros de fabricação, a garantir que não só as dimensões estejam conformes, não só a forma geométrica, mas também o acabamento da superfície. Nós vamos também estudar acabamento superficial na parte 3 do nosso curso. Então, a metrologia, ela abrange todos os aspectos teóricos e também práticos, né? Então, a metrologia, ela é uma ciência, né? Que ela tem toda uma teoria, mas também exige, né? Prática, né? Medir é conhecer, né? Como o Lord Kelvin falou, né? Então, existe o aspecto prático, ok? Então, todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza, né? Vamos aprender, né? Na próxima aula o que é incerteza de medição, em quaisquer campos da ciência ou da tecnologia. Então, a metrologia é essa ciência que vai trabalhar das medições, vai tratar das medições, tanto no aspecto de dimensão, geometria e acabamento superficial, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto prático. Falando um pouquinho do histórico da metrologia, lá nos primórdios, né, quando o ser humano começou a trabalhar, né, com o ambiente, né, ao seu redor, os primeiros esforços de trabalhar, né, com medições, elas eram baseadas, né, falando de comprimento, em padrões naturais, né, do corpo humano. Então, era o palmo, né, como vocês podem ver aí na figura, né, polegada, pé, né, inclusive essas medidas, né, elas são inclusive até hoje, né, usadas, né. A polegada é uma unidade, né, que foi criada, fundamentada num padrão, né, natural, o comprimento aí do dedão, né, e até hoje a gente usa, né, quando a gente vai comprar um monitor, uma televisão, né, um celular, né, um computador, nós temos a medida da tela, né, dada em polegadas, né. Vários instrumentos de medição linear, hoje, né, por mais que o sistema internacional, vamos falar daqui a pouco sobre isso, né, mas ainda tem, né, ali a medida em polegada. O paquímetro em polegada, micrômetro em polegada, relógio comparador em polegada, régua em polegada, ok? Então foram esses padrões naturais. Obviamente, pessoal, isso gerou um problema, né? Um problema muito sério lá no passado. Porque cada pessoa ela tinha, né, uma polegada diferente, né, um comprimento do palmo diferente, né? Então isso, né, gerou problemas, né? Ali no comércio, né, a pessoa ia comprar um tecido, né? Aí ela queria lá um côvado, só que ela convidava, né, lá um amigo dela que era muito alto, né, para ir lá medir o côvado porque o braço do cara era maior, né? E o vendedor, né, ele contratava, né, as pessoas baixinhas, né, para poder vender e ele conseguir lucrar mais, porque o côvado, né, o braço era menor, né, então o côvado era menor. Então gerou esse atrito, né. Então foi estipulado, né, que as medidas elas seriam baseadas, né, num padrão. Então aí nós temos o primeiro esforço de padronizar. Então era baseado no corpo do rei, né. Aqui nós temos nessa foto aí os egípcios, né, lá no terceiro milênio antes de Cristo, né? Nós estamos falando, pessoal, de quase 5.000 anos, né? 5.000 anos para trás, né? 5.000 anos. Já tinham esforços lá no Egito antigo, né? Vocês podem ver aqui, ó, o cúbito, o cúbito, ela é essa distância entre o cotovelo, né, e o dedo médio, né? A ponta do dedo médio. Então era um padrão, né, de comprimento. E aqui tem o cúbito real egípcio, é essa pedra aqui, ó. Isso aí nós temos, como se fosse um padrão de comprimento, né? Então aí nós temos o cúbito real egípcio, baseado no comprimento do antebraço do faraó, que era o rei do Egito Antigo. E as pessoas, elas iam agora e elas mediam, eu quero vender 2 gúpidos de tecido. Aí as pessoas iam lá nessa pedra aí e elas mediam, elas comparavam, né? Elas comparavam o tecido, de novo, 2. Então tá aqui, 2 gúpidos de tecido, né? E as pessoas faziam lá
o escambo, né? Na época não tinha dinheiro, né? Então eles faziam aquelas trocas, né? Então nós temos aí um padrão, né? Um padrão antiquíssimo, né? Que era usado, né? Para poder, né? Fazer as medições ali no Egito Antigo. Com o passar dos anos, né? Houve, né? Interesse, né? Em já vindo aqui para a era moderna, né? Interesse em unificar, né? Ter um comprimento, né? Uma unidade de comprimento aí específica, né? Então, no século XVII, na França, né? A metrologia ela foi muito forte ali na França. Foi criado a toesa, né? Que é uma unidade de comprimento e antiga, né? E ela foi utilizada, né? Aí por um tempo, né? Ela foi feito, né? Uma barra de ferro, né? Assim como lá o cúpito, aquela pedra do egípcio, foi feita também uma barra de ferro com duas extremidades, né? E essa toesa era o comprimento entre esses dois pinos. E as pessoas iam lá na França, né, e elas comparavam, né? Ah, eu quero comprar um metro de tecido, uma toesa, né, de tecido, né? Ela ia lá e comparava com essa barra de ferro que servia para calibrar, né, ali os instrumentos, né. Com o passar do tempo, né, o padrão foi se desgastando. Então, essa é um problema, né, dos padrões. O padrão ele se desgasta com o tempo, teve que ser refeito e houve um movimento para criar uma unidade natural, né, uma unidade que ela pudesse ser fosse universal, né, ela pudesse ser, né, facilmente copiada, né, em vários lugares do mundo, né. Então pensa aí o padrão. O padrão lá da Toesa, ela ficava lá em Paris, né, lá na França. Então a gente aqui no Brasil, se a gente quisesse ter uma Toesa, né, a gente teria que ir lá na França, né, ou então importar, né, um padrão para a gente poder calibrar nossos instrumentos. Então isso gerava, né, ali essa problemática. Então foi interesse, né, dos estudiosos lá da meteorologia de criar uma unidade natural, né, que pudesse ser facilmente copiada, né, e substituir esse padrão. Essa unidade também teria que ser decimal, né, baseada, né, no sistema métrico decimal. Então lá na França, em 1790, né, foi criado, né, o sistema métrico decimal. E a nova unidade, né, que foi chamada de metro, a primeira definição lá do metro era que ele seria igual, né, a 10ª milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre, né? Então os astrônomos eles fizeram a medição do meridiano, né, terrestre. Então o metro seria, dividindo esse meridiano em 4 partes, seria a 10ª milionésima parte desse um quarto desse meridiano. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto. Tendo esse comprimento, ele foi materializado numa barra de platina. E essa barra de platina foi o padrão, né, do metro, né? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, com o desenvolvimento, né, a primeira definição do metro foi essa, a distância, né, entre esses dois traços, né, desse padrão, né, que é chamado de metro dos arquivos, né, que ele ficava lá no BIPM, né? Nós vamos falar muito sobre essa sigla, né? BIPM, que é o Bureau, né, ou Escritório, né, Internacional de Pesos e Medidas, que ficava lá na França, que até hoje existe, né, inclusive. Então, tá aqui, ó. Então, nós tínhamos o meridiano terrestre, né? Então, o metro seria a 10ª milionésima parte, né, de um quarto desse meridiano, ok? Então, aqui nós temos um quarto. Então ele vai valer, né, 10 milhões de metros, né? Então a 10ª milionésima parte vai valer 1 metro. E ele foi materializado nesse método dos arquivos. Então esse método dos arquivos aqui, ó, durante um bom tempo, ele foi o padrão do metro, né? As pessoas iam, pegavam lá, né, eu quero comprar uma linha, né, um tecido de 1 metro. As pessoas iam lá e comparavam com o padrão, com o método dos arquivos, ok? Obviamente, né, foi criado, né, outros padrões, né, para não precisar todo mundo ir lá, né, lá em Paris. Mas foi, durante um bom tempo, né, foi o padrão, né, do metro, ok? O padrão do metro em vigor no Brasil, recomendado pelo Inmetro, né, é baseado na velocidade da luz, né? Hoje, a definição de metro, né, é baseada na velocidade da luz, né? É o comprimento que a luz, né, percorre, né, no vácuo durante o intervalo de 1 sobre c, né? Sendo c a velocidade da luz, né? Em metros por segundo, né? Então, se a gente
fizer o tempo, né, de 1 sobre c, é o comprimento de 1 metro, né? É uma regra de 3 simples, né? Então aí nós temos a definição, né, atual do metro, ok? Então o Sistema Internacional de Medidas, né, que é o chamado SI, nós vamos falar bastante sobre o SI, ele foi criado em 1960 pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, né? Ele consiste de 7 unidades básicas, são essas aí dessa tabela. Comprimento, né, metro, né, a unidade padrão, a massa é quilograma, né, o tempo, a duração é segundos, a corrente elétrica é o ampere, a temperatura termodinâmica é o Kelvin, a quantidade de matéria ou quantidade de substância é o mol e a intensidade luminosa é o candela. Então nós temos essas 7 unidades bases, elas vão formar, né, ali todas as unidades, né, que nós vamos utilizar como secundárias, né, elas vão basear nessas 7 aí, ok? Por exemplo, o Newton, né, a força, força vai ser quilograma que multiplica o metro pelo segundo ao quadrado. A aceleração é o metro pelo segundo ao quadrado, ok? Potência, né? Então nós podemos, né, gerar várias unidades, né, que são derivadas, né, dessas unidades aí padrão, ok? Em 2018, agora recente, né, alguns anos atrás, na 26ª Conferência, né, Geral dos Pesos e Medidas, os Estados-membros do BIPM, né, eles decidiram unanimemente, né, pela revisão do SI. Aqui, pessoal, é uma notícia que é recente, alguns livros de meteorologia ainda não têm nessa informação. Mas em 2019, vai fazer, mês que vem, né, vai fazer 3 anos, né, que o Sistema Internacional ele foi reformulado. Aquelas 7 unidades que nós tínhamos, aquelas 7 unidades padrão, 4 delas, o quilograma, o ampere, o Kelvin e o mol, elas tiveram a definição mudada. Então, todas as definições do SI agora, a partir do dia 20 de maio, né, que inclusive 20 de maio é o dia da meteorologia, é o Dia Internacional da Meteorologia, houve, né, uma mudança dessas 4 unidades. E agora todas as unidades do SI, elas são definidas em termos de constância da natureza. O que significa isso, né? Lembra lá que a gente falou do metro, né? O metro, ele era definido por um padrão. Aquela barra de platina com os 2 traços que valia um metro aquela distância. Que era um padrão, que era o metro dos arquivos. Só que depois houve uma mudança da definição do metro baseada numa constante da natureza, que era a velocidade da luz. Então, o metro é o comprimento que a luz percorre no vácuo num tempo, né, igual de 1 sobre c, e c é a velocidade da luz no vácuo. Então, percebam que a definição do metro era baseada num padrão materializado e ela foi trocada por uma definição baseada numa constante da natureza. Então, hoje, né, em 2022, a partir do dia 20 de maio, né, de 2019, houve essa revisão do SI. E todas as definições agora, hoje, né, do metro, do SI, as 7 unidades do SI são baseadas em constante da natureza. Ok? Isso vai trazer, pessoal, estabilidade futura, né? Inovação, tecnologia. Eu vou explicar para vocês o porquê. O porquê que essa mudança ela foi tão comentada, né? E ela é tão importante, né? Daquelas 7 unidades que a gente tem, aquelas 7 unidades da CIA, as unidades base, até o dia 19 de maio de 2019, o quilograma, né, era a única das 7 medidas básicas que ainda tinha um padrão materializado. Então, se a gente quisesse saber o padrão, a definição do quilograma era a massa do IPK, né, que o IPK, né, é o protótipo internacional do quilograma, né, que é esse camaradinho aqui, ó. Esse protótipo, né, aqui, ó, ele era o padrão do quilograma. Ele tinha 1 quilograma e ele era utilizado como padrão até 19 de maio, né, de 2019. Só que ter uma unidade materializada é complicado. Eu falei para vocês sobre lá o desgaste, né?
Esse gráfico aqui do lado, ó, vocês podem ver aí do lado, ó, mostra a variação da massa do IPK, de algumas cópias oficiais, né, do IPK. Então vocês podem notar aí, ó, que a partir do ano de 1889, que tá aqui, ó, 1889, houve variações. Ó. A massa desse IPK, ela vai variando, né? Ó. Ela variou aqui 20, 30 microgramas, né? Então, essas variações, elas são erros, né? Que vão ser propagados, né? Porque esse IPK, ele servia, né? Para calibrar as balanças, né? Então, esses erros, que parecem ser pequenos, eles vão se multiplicando, ok? Porque uma balança, ela foi calibrada, mas ela vai ser utilizada para calibrar outra balança, para calibrar outra balança. Então, quando chegar nas balanças que nós utilizamos no dia a dia, nós vamos ter ali um erro que vai ser, né, fruto, né, de como se fosse uma bola de neve. Então, hoje, né, houve, né, em 2019, essa revisão. E esse IPK agora deixou, né, de ser, né? Então, se vocês procurarem nos livros até 2019, os livros publicados de metrologia, vocês vão ver que está lá, ó, que a definição do quilograma, né, é a massa, né, do IPK. Mas hoje isso aqui já não existe mais, tá bom? Então, se vocês verem alguma literatura, algum material aí na internet que fale sobre IPK, já saibam que é porque esse material foi feito, né, antes de 2019, né? Então hoje nós temos, tá aqui, ó. Aqui nós temos o novo SI, né? O novo SI. Então o quilograma agora ele é definido, ó, ele é tomado, ó, como o valor numérico fixo da constante Planck, né? Então ele é baseado na constante Planck. Na verdade, hoje a definição do quilograma ela é feita, né, através ali de forças eletromagnéticas, né? Então, por isso que ele utiliza a constante Planck, tá certo? Então, todas as unidades básicas agora do SI, elas são baseadas, né, em constante de natureza. Então, o metro, né, como a gente já viu, né, ele é baseado na velocidade da luz, né? Tá aqui. Corrente elétrica, né, agora ela é baseada na carga elementar, né, do elétron, ok? Aqui nós temos o segundo, né, que não mudou. O segundo é baseado lá na frequência, né, de transição do Célsius. O Kelvin, né, tá aqui que mudou, né? Agora o Kelvin ele é baseado na constante, né, K, né, lá da termodinâmica, né? O mol, constante de Avogadro, e nós temos aqui o candela, né, que também tem uma constante da natureza, né? Ok? Então, todas as medidas agora, todas as unidades do SI, no SI revisado, elas são baseadas em constantes da natureza. Mas a grande mudança, pessoal, a mudança que abalou, né, e o mundo da meteorologia foi o quilograma, né? Que o IPK, né, que era a única medida que era materializada. As outras 6 já não eram materializadas mais, tá certo? O quilograma era a única medida que era materializada, mas houve essa mudança, né? E agora todas elas estão baseadas em constantes da natureza. Então vamos falar um pouco sobre o sistema meteorológico. Então beleza, pessoal? Tranquilo? Aí até aqui? Tranquilo, né? Então vamos falar um pouco sobre o sistema meteorológico brasileiro, tá bom? Isso aqui é bastante importante para nós. Então o Brasil, pessoal, apesar de a gente ouvir falar que o Brasil é atrasado, né? Mas o Brasil ele foi uma das primeiras nações do mundo a adotar o sistema métrico decimal que surgiu lá na Europa, né, lá na França. Inclusive o Brasil, né, ele era no século XIX, né, início do século XIX, ele era muito próximo da França, né? O São Luís, inclusive, São Luís foi fundado por franceses, né? Existia um intercâmbio muito grande, né? Foi a época dourada, né, aqui de São Luís, né, do Maranhão, né? Muitos intelectuais, né, iam para a França estudar, né, estudar medicina, estudar engenharia, né? São Luís ficou conhecida como Atenas, né? Atenas Maranhense, né? É isso, né? Atenas Maranhense, né? Eu acho que é Atenas Maranhense, né? Brasileira. Apenas Atenas brasileira. Brasileira, isso, exatamente, Maranhense, Atenas Brasileira. Muitos romancistas, né? Autores, né, de romances, né? Foi muito forte na literatura aqui no Maranhão também, ok? Então, o Brasil ele tinha bastante comunicação com a França, né? Nessa época, né? Então, aqui nós temos, em 1862, o Brasil ainda era uma monarquia, né? Ou seja, 160 anos praticamente, né?
atrás, né, o Brasil ainda era uma monarquia. Dom Pedro II, ele fez uma lei imperial, a Lei 1157, promulgada em 26, né, de junho, né, de 1862. Então aqui eu coloquei uma imagem que mostra, né, o texto, né. Ó, aqui fala, ó, ele substitui em todo o império, né, o atual sistema de pesos e medidas pelo sistema métrico francês. Então notem aqui, era chamado lá na época de sistema métrico decimal, né, sistema métrico francês. Então Dom Pedro II, por graça de Deus, unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Aí ele faz, ó, fazemos saber a todos, total, ó, o atual sistema de pesos e medidas que existia aqui no Brasil, ele será substituído em todo o império pelo sistema métrico francês, com medidas lineares, né, de superfície, capacidade e peso, né? Então, peso, né, nós temos o quilograma, né, capacidade, né, superfície, e linear o sistema linear, né, é o metro, né, e superfície e capacidade são derivadas, né, metro quadrado e metro cúbico, né? O governo, ele, interessante aqui, pessoal, esse artigo 2 aqui, ó. O governo, ele manda vir da França, né, o quê? Ó? Os necessários padrões. Então, já que o sistema métrico decimal ele vai ser estabelecido no Brasil, é necessário ter os padrões para que os instrumentos eles sejam calibrados. Nós vamos falar sobre isso lá nas nossas próximas aulas, vamos falar sobre calibração. O que é calibrar um instrumento, o que significa calibração, o que é um padrão, tá bom? Então, foi necessário ter os padrões, sendo ali devidamente aferidos, né, pelos padrões legais, né, e para poder, né, fazer com que os instrumentos aqui no Brasil pudessem, né, ter essa independência, né? Não ia ser necessário ir para a França, né, calibrar os instrumentos e trazer para o Brasil. O Dom Pedro II já autorizou, né, trazer todos os padrões, né, para que pudesse ser feito, né, as calibrações, a metrologia pudesse andar com as próprias pernas aqui no Brasil, ok? Hoje no Brasil nós temos o sistema, né, o CIMETRO, né, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O CIMETRO, que é esse sistema aqui no Brasil, ele é composto, né, por dois braços, né? Um braço executivo, que é o mais famoso, né, que é o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o mais falado aí na mídia, né? E o COMETRO, né, que é o Conselho, né, de Metrologia, né, Normalização e Qualidade Industrial. Então, o Inmetro, né, que está aqui, a gente conhece muito essa imagem do Inmetro, né, essa logomarca do Inmetro, né, ele foi, né, criado, né, para substituir, né, o sistema, o CIMETRO foi criado para substituir o antigo, né, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, lá pela lei de 5.966, de 11 de dezembro, né, de 73, tá bom? O Inmetro, ele tem um site oficial, inclusive eu sugiro, né, que vocês deem uma olhada, né, procurem lá esse site aqui, bota lá no Google, procurem, vejam lá no site do Inmetro, né, as informações, o que eles estão fazendo, né, que isso é bastante importante, né. A missão do Inmetro, eu tirei do site deles, né, o que é a medida certa, né, para promover confiança à sociedade e competitividade ao setor produtivo, né. Então tá aqui, ó. Nós temos o CIMETRO, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então notem, né, que além da metrologia, né, o sistema ele vai abarcar também a normalização e também a qualidade, né, industrial. Lei 5.966 de 73. Então nós temos o braço executivo, que é mais famoso, né, porque ele que executa, né, é o Inmetro que faz lá, que sai nas matérias do jornal, né, Sexta-feira Santa, né, aí os repórteres vão lá na feira lá da Praia Grande, aí o Inmetro está lá fazendo vendo se as balanças, né, elas estão, né, marcando, né, se 1 quilograma de peixe vale 1 quilograma de peixe, né, pessoal? Ou então se as balanças elas estão, né, foram fraudadas, né?
A gente compra lá 1 quilo de peixe, só que vem só 900. Posto de gasolina, né? A gente colocou lá 1 litro de gasolina, mas só veio 900 mililitros, né? Então, o Inmetro, ele faz essa fiscalização, é o órgão executivo. O Conmetro, né, é o Conselho Nacional, ele vai fazer a normalização, né? Como se fosse, pessoal, os deputados que fazem as leis, normas, né, e o poder executivo, né, o prefeito, o governador, né, presidente, né, e aqui do lado esquerdo, né, os que fazem a legislação, ok? Então, o Inmetro, ele vai trabalhar com 3 aspectos da metrologia: metrologia científica, metrologia industrial e metrologia legal, tá bom? O Inmetro é mais famoso pela metrologia legal, tá bom? Mas vamos falar aqui primeiro da metrologia científica, né? Então, a metrologia científica, ela vai tratar dos padrões, né, de medição internacional e nacionais, né? Instrumentos laboratoriais, calibração de instrumentos, né? Então, a metrologia científica, ela vai tratar do mais alto nível de qualidade metrológica. Então, nós vamos falar bastante nessa parte inicial aqui do nosso curso sobre metrologia científica. A gente vai falar sobre calibração, padrão, erro de medição, incerteza de medição, ok? Então, todo esse aspecto teórico de padronização, de cadeia de rastreabilidade, de unidade de medida, de sistema internacional de unidades, né? Calibração de instrumentos, né? Relatório de calibração, incerteza de medição, o detalhamento de como é que faz o cálculo de incerteza de medição, está tudo relacionado com a metrologia científica, ok? É um aspecto mais, um nível mais profundo, né? Por isso que eu falei para vocês que metrologia não é só saber ler com o paquímetro, não. Isso aí é para o técnico, né? Nós que fomos ser engenheiros, né, nós precisamos ter um conhecimento mais profundo. Metrologia industrial. Metrologia industrial vai tratar, né, do aspecto da metrologia aplicada na indústria, né? O nome já fala, metrologia industrial. Então, por mais que a metrologia industrial, na indústria, nós temos o aspecto científico, mas o enfoque lá na indústria é um aspecto mais prático, né? É um enfoque mais prático, mais dedicado, né, para o interesse da indústria. Então, a metrologia industrial, ela vai trabalhar mais com o controle dos processos produtivos. É o que nós vamos ver na nossa parte 2 do nosso curso. Nós vamos ter, né, a parte 2 do nosso curso vai ser só isso. Controle de qualidade. Nós vamos aprender praticamente, nós vamos ter uma visão bem geral, mas também aprofundada sobre o controle de qualidade. A parte 2 do nosso curso. Então, para garantir que a qualidade dos produtos finais, né, estão conformes. Okay? Então, a metrologia industrial é essa aplicação, né, que nós vamos ver na parte 2 da metrologia no escopo da indústria. E a metrologia legal, que está em vermelho, é o aspecto mais famoso, né? Que é o que eu falei para vocês, trata da proteção ao consumidor, né? Em relação às unidades de medida, né? Será que 1 litro de gasolina lá no posto tem isso aí mesmo? O pessoal frauda, né, pessoal? Então o Inmetro tem que ir lá para poder garantir, né, para o consumidor, né, que a gente está comprando ali 1 litro mesmo de gasolina. Se a gente está comprando 1 quilo de peixe, é 1 quilo de peixe, né? Outro aspecto da metrologia legal também que o Inmetro faz é a questão de se os componentes, né, se o produto, né, ele passa, né, nas exigências técnicas e legais obrigatórias, né? Então a gente vai comprar, por exemplo, um brinquedo, né, para uma criança, então existe exigências, né? E o Inmetro vai fazer, né, ele vai fazer esse estudo, né, ali sobre aquele produto. Ele vai estar ali o selo, né, de aprovado ou não, né, para aquele produto, né. Desde de produto de criança, né, até eletrodomésticos, né. Nós temos lá o Inmetro, né, dando ali o aval, dando ali a confirmação que aquele instrumento ele passou nas exigências técnicas e também legais que são obrigatórias aí daquele produto. Então nós temos os 3 aspectos da metrologia. E o metro, né, ele trabalha, né, com esses 3 aspectos aí. Aqui no Maranhão, não só no Maranhão, mas no Brasil todo, na verdade, o Inmetro ele tem braços executivos, né? Então é como se fosse, né, o presidente. Então o presidente ele governa o Brasil, mas nós temos governadores, né? Então é mais ou menos isso, né? O Inmetro ele tem o que chama de INMEC, né? Que é o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, né? O INMEC-MA,
que ele é um órgão delegado do Inmetro, então ele pertence à Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade, e ele é um braço executivo do Inmetro, né? É como se fosse uma base do Inmetro aqui no Maranhão, tá bom? Até a minha última pesquisa, né? O IMEC, né? O site dele está aqui no canto, né? Vocês podem também pesquisar depois. Ele fica lá na Ponta do Farol, né? Na Rua dos Maçaricos, né? Então tá aí uma foto aí do prédio, né? Do IMEC, né? E ele vai ter, né? O objetivo, né? Trabalhar, né? Como um órgão executivo do Inmetro aqui, trabalhando o aspecto do escopo do Inmetro, mas no formato, né? No escopo, né? Estadual, tá bom? Então esse MEC ele vai ter, né? Ele vai trabalhar aqui no Maranhão, né? Como a sua zona, né? A sua zona de atuação, ok? Então, beleza, pessoal. Então, nós tínhamos aqui um panorama geral sobre tanto uma parte histórica de metrologia e também aqui uma parte do sistema metrológico brasileiro. Então, eu quero comentar aqui com vocês um pouco também sobre terminologia, tá bom? Então, em termos de terminologia, pessoal, nós vamos falar aqui desse documento, né? Esse documento aqui é um documento muito importante. É o Vocabulário Internacional de Metrologia, é o VIM, tá bom? Então, vocês não vão poder sair do nosso curso, pessoal, sem conhecer esse material, sem conhecer esse documento. O que é o VIM, né? Esse VIM é um documento que foi publicado pelo Inmetro, né? Tá aqui, ó. Ele é uma publicação oficial do Inmetro, foi publicado em 2012. Tá aqui o link deles. Eu quero, pessoal, que vocês colocarem Vocabulário Internacional de Metrologia e Metro no Google, vocês vão achar facilmente esse documento. Então, vocês vão baixar esse documento, tá bom? E vocês vão dar uma olhada nesse documento, tá certo? Esse vocabulário VIM, ele vai trazer um conjunto de definições. É como se fosse um dicionário. Ah, eu quero saber o que é uma resolução, o que é sei lá, um erro de medição. Lá no Vocabulário Internacional de Metrologia, nós vamos ter lá a definição de erro de medição, de incerteza de medição, de precisão, de exatidão, de unidade de medida, de SI, de grandeza, de padrão. Tudo de metrologia vocês vão achar nesse documento, as definições, tá bom? Então, esse documento é importante porque ele vai servir para... Eu coloquei aqui no slide, né? Ele vai ter as funções, né? De harmonizar termos, né? Nós vamos ver que a terminologia da metrologia ela é bastante complicada. Vários fabricantes, né, eles vão usar, né, termos errados, que estão errados. Foi o próprio fabricante que fez aquele manual de um paquímetro, mas ele vai colocar lá errado, termos errados. Em vez de ele dizer que é a resolução do paquímetro, ele vai dizer que é a precisão do paquímetro, mas está errado. É a resolução do paquímetro que é 0,02 milímetros, né? Não é a precisão. Não faz sentido dizer que o paquímetro tem uma precisão. Vocês vão ver que em muitos instrumentos vai ter lá, o próprio fabricante vai dizer que a precisão do instrumento é essa. Está errado, ok? Então, para harmonizar esses termos, definições, auxiliar, né, aí na evolução e dinâmica da globalização, né? Aqui no Brasil nós usamos um termo de precisão. Lá em Portugal, né, por isso que aí é a primeira edição luso-brasileira, né? Então, ela é luso-brasileira. Então, ela vai cobrir tanto a nomenclatura no Brasil quanto em Portugal, ok? E ela também vai trazer termos, não lembro agora, pessoal, mas eu acho que ela traz termos em inglês, em francês, não lembro se traz em espanhol. Depois eu vou dar uma olhada. Mas ela também vai trazer esses termos traduzidos, ok? Então, esse documento ele é muito importante para reduzir os custos, contribuir para uma melhor integração, né, globalização, né? Quem está estudando lá a disciplina de fabricação assistida por computador, lá que a gente está ministrando também de forma ainda inicialmente assim, né? Vocês viram lá, né, que a globalização, o sistema de produção, primeira aula, né? Globalização, né? Tal. Então, o vocabulário ele vai servir para isso, para uniformizar essa terminologia, ok? Então, é um documento imprescindível. Provavelmente vou colocar uma atividade, pessoal, para vocês, para incentivar vocês, né, a baixarem esse material e lerem esse material. Eu vou fazer uma atividade lá no Classroom e vou colocar para vocês, tá certo? Mas ele vai ser um documento-chave. Não só para cá, para nossa disciplina, para a vida de vocês como engenheiros, né?
Então, se tiverem alguma dúvida sobre metrologia, busquem lá no vocabulário. E se alguém perguntar, vocês dizem, não, o vocabulário internacional de metrologia, ele define assim, por isso que eu coloquei assim. Pronto, ninguém vai refutar vocês mais. Está escrito lá no vocabulário internacional de metrologia, é aquilo que nós temos que seguir, tá bom? Outro documento, pessoal, que vocês vão ter que ter acesso também, né? É esse aí, ó, esse camarada aí, ó, Sistema Internacional de Unidades. A primeira edição, né, da 8ª edição do BIPM, né, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Também publicado pelo Inmetro, né? Essa aqui é a edição de 2012. Tá aqui, né? Vocês podem também achar fácil lá no site do Inmetro, tá aqui, mas colocando também no Google vocês acham fácil. Então, o que é essa publicação aí, ó? Essa publicação, ela é um esforço do Inmetro, né, para disseminar a cultura. Tá aqui, ó, a apresentação isso aqui é do documento, né? Ele fala, o Inmetro, consciente de que a disseminação da cultura meteorológica no Brasil é uma das suas principais missões, ele disponibiliza à sociedade essa edição da brochura, né, Sistema Internacional de Unidades, né, que foi traduzido, né, do francês, né, e do inglês, né? E ele vai trazer, né, basicamente esse documento, ele vai estabelecer o Sistema Internacional de Unidades como sistema padrão aqui no Brasil. Tá certo? Então, aqui no Brasil, pessoal, o nosso sistema padrão de meteorologia é o sistema internacional, ok? Então, nós aqui no Brasil, nós não usamos polegada, nós não usamos pés, nós não usamos milhas, não usamos jardas, nós usamos o sistema internacional, aquelas 7 unidades básicas que nós vimos, tá certo? Então, é o sistema padrão aqui no Brasil, tá certo? Então, todos os trabalhos que vocês forem fazer, mesmo que vocês tenham feito leituras com o sistema inglês, né, que é o sistema que usa polegadas, vocês vão ter, né, que colocar entre parênteses, né, lá, ó, parênteses, ó, tantos milímetros, né, no sistema, né, métrico, né, tá bom? Entre parênteses, porque o sistema padrão aqui no Brasil, definido, né, estabelecido pelo Inmetro, nós tínhamos que o sistema meteorológico brasileiro, né, baseado lá na lei lá de 73, estabelece esse Inmetro, e o Inmetro como o órgão executivo, então nós vamos ter que seguir, tá certo? Então, vamos trabalhar no sistema, com o sistema internacional. Esse documento também, pessoal, ele vai trazer um negócio interessante, que eu quero comentar com vocês. Tá aqui, ó. Ele traz uma modificação da grafia dos múltiplos e submúltiplos das unidades, passando-se a observar a regra de formação do BIPM, né, que é o escritório, né, internacional de pesos e medidas, né, lá na França. Então, o BIPM, que é uma organização mundial, né, na área de meteorologia, internacional de meteorologia, eles estabeleceram uma regra para poder, né, fazer com que nós tenhamos os múltiplos e submúltiplos. O que são esses múltiplos e submúltiplos, professor? São aqueles multiplicadores ou divisores, né? Então, eu tenho, né, um gigabyte, né? O giga, né, é um múltiplo, né? Eu tenho mililitro, né? O mili, né, é um divisor, né? Um submúltiplo, né? É 1 litro por mil, né? Mili, né? Então, micrometro, né? Então, kilohertz, né? O quilo é um múltiplo, né? De 1000, né? Então, nós temos esses múltiplos e submúltiplos. Então, o BIPM, ele estabeleceu a simples junção. Então, tá aqui, ó. Simplificar. Vocês vão ser engenheiros, né? O engenheiro, ele é um simplificador, né? Um projeto de engenharia bom é um projeto simples, né? Não vai precisar inventar, gastar dinheiro, simplificar, simples junção dos prefixos aos nomes das unidades, sem modificações da grafia e da pronúncia originais, tanto do prefixo quanto da unidade. Vou tentar traduzir aqui para vocês. O BIPM, ele estabeleceu simplificar a união do prefixo mili, quilo, giga, com a unidade metro, byte, simplificar. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, nesse documento do SI, o Inmetro, ele vai já usar essa modificação da grafia, ele vai incentivar, né,
que nós também usemos, né? Então, por isso que aqui na disciplina de fabricação de sistemas mecânicos e também de fabricação de assistida ao computador, que eu ministro, eu vou usar, né, a nomenclatura que esse documento aí, ele incentiva a usar, tá bom? Nós vamos usar, né? Eu sei que é complicado no início, né? É estranho, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu vou usar essa nomenclatura e eu vou incentivar vocês a usarem, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que mudou aí. Deixa eu passar aqui. Então tá aqui, ó. Prefixo, né, e unidade, né? Centímetro, decámetro, decímetro, hexametro, gigametro. A grafia atual, né? Atual, pessoal, isso aqui em 2012, né? Esse documento foi escrito em 2012. Já tem 10 anos, né? Então, a grafia atual, mas ela é aceita, mas a ser gradualmente extinta, né? E a nova grafia, né? Baseada aí na nova regra. Então, nós tínhamos que as unidades que estão aqui, ó, elas eram proparoxítonas, né? A sílaba tônica, né? Era na terceira, na antepenúltima, né? Última, penúltima, antepenúltima, né? Centímetro, né? Tá aqui, ó. Centímetro, né? Decímetro, né? Agora, nós vamos fazer uma simples junção. Centímetro. Decâmetro, né? Que era proparoxítonas. As que eram proparoxítonas, né? Aqui, ó, viraram paroxítonas, né? Agora a sílaba tônica, né? É na penúltima, né? Centímetro, né? É o mé, né? Agora, centímetro era o ti, agora tinha um acento, né? Proparoxítona, agora não tem mais. É no mé. Então, todos viraram paroxítonas. Decímetro, decímetro, né? Quilômetro, quilômetro, né? Micrômetro, micrômetro. Milímetro, milímetro, né? Inclusive o micrômetro, né, tinha essa confusão, né? Tem um instrumento de medição que é um micrômetro. E a gente falava micrômetro, né? Ah, é o instrumento ou é a unidade de medida, né? Agora a gente tem essa diferenciação. O instrumento continua sendo chamado de micrômetro. Vamos falar sobre o micrômetro mais na frente. Mas a unidade agora virou micrômetro, tá bom? Quilômetro, e tá certo, né, pessoal? É o mais lógico, né? Em todas as unidades a gente usa o quilograma, né? A gente não usa quilograma, né? A gente não fala quilograma, a gente fala quilograma. Então, quilômetro. A gente não fala miligrama, a gente fala miligrama. Então, milímetro, né? Se torna agora milímetro, né? Se torna agora milímetro, né? Então, nós vamos... deixa eu passar aqui. Isso, nós vamos agora... eu vou incentivar, né? Claro, pessoal, quando vocês forem na indústria, trabalhar no estágio, raramente vocês vão escutar, né, milímetro, né, micrômetro, quilômetro, mas como nós estamos aqui no curso de metrologia aí nível um pouquinho mais aprofundado, né, estamos aí querendo aprender, aprofundar mais o nosso conhecimento, nós vamos usar, né, aqui, pelo menos eu, né, vou usar aqui a nova grafia, né, que não é tão nova assim, né, já tem 10 anos aí, mas nós vamos, né, tentar, né, usar aí sempre que possível a nova grafia. Nessa mesma publicação, nós temos também aqui algumas mudanças, né, tanto de grafia quanto de nome, né? Então, nós temos aqui, ó, a unidade, o nome da unidade, né, de ângulo sólido, né, esterradiano, né, agora não existe mais, né, agora se tornou esferoradiano, né, e houve aqui algumas mudanças de grafia, né, não de pronúncia, mas de grafia, tá certo? Você consegue identificar os usos incorretos, né, das imagens, né? Vocês conseguem ver o que tem de errado aí nessas unidades de medida? Da primeira da esquerda é o metros, que é só M, e o M tá maiúsculo ainda. Exatamente. Aí no de 80 também, né? O Anderson falou aí, né? Sim. Na da direita é o K maiúsculo, no KM, o posto da ilha. E na de baixo também, na Cascanéia. Exatamente. Isso aí. Obrigado, Anderson. Exatamente, isso aí mesmo. Então vocês veem aí que são erros, pessoal, que a gente não pode condenar, são pessoas que elas não têm o conhecimento, né, de metrologia, então a gente não vai dizer, tá errado, a pessoa não sabe, não, isso não existe, né, mas a gente não pode, eles podem errar, né, nós não, tá certo?
eles não estudaram metrologia. Eles não são engenheiros, né? Nós somos. Tá bom? Então nós não vamos poder errar isso aí, tá certo? Então eu vou ser bem chato, pessoal, mas bem chato mesmo nas avaliações de vocês em relação à terminologia, tá certo? Não me coloque, pessoal, não precisa me matar do coração, tá bom? Não me coloque K maiúsculo, tá bom? O quilômetro, né? O K é minúsculo, o quilo, né? Ele é minúsculo, né? A gente tem alguns múltiplos que é maiúsculo, né? Giga é maiúsculo, né? Mas o quilo é minúsculo, né? Metro, né? Isso aí não pode existir, tá bom? Tá certo? Então vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre... antes eu queria... E aí, tranquilo? Beleza? Beleza. Então vamos falar um pouquinho aqui para a gente encaminhar aqui para o final. Falando aqui um pouco sobre o processo de medição, né? Então, já que metrologia é a ciência das medições, nós vamos falar um pouco sobre o processo de medição. Então, o que é medição? Medição é um processo experimental, prático, né? Através do qual, né, o valor momentâneo de uma grandeza física, né, que é o mensurando. Então, mensurando é aquela grandeza que nós queremos medir. Eu quero medir o comprimento de uma peça, é o nosso mensurando. O diâmetro de um tubo é o mensurando. A profundidade de um furo é o mensurando. Então, a medição ela é o procedimento experimental no qual nós vamos determinar um valor para aquele mensurando. E esse valor ele vai ser definido, né, como o múltiplo ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão, né, e reconhecida internacionalmente. Eu sei, pessoal, que essa definição aí ficou um pouco complexa, né? Ela ficou um pouco complexa. Agora que a gente está iniciando, ela é um pouco complexa, mas essa definição, apesar de ser complexa, para nós que estamos agora em primeira aula, né, mas ela define muito boa, muito legal, é uma definição muito boa sobre o que é metrologia, sobre o que é medição, né? Então, medir é comparar, comparar com um padrão. Medir é comparar com um padrão. Então, nós vamos medir através de um processo experimental, onde nós vamos dar um valor. E esse valor, pessoal, esse valor é um número. O Kelvin falou lá, né? Ó, números, né? A gente expressa em números. Só que esse número ele tem que ter uma unidade, tá certo? Então, não esqueçam da unidade. Um resultado de medição sem unidade não é um resultado de medição. Ah, qual é o comprimento dessa peça? 30. 30 o quê? Milímetro, centímetro, polegada. Tem que ter unidade, tá bom? Não podemos esquecer da unidade. Então, na medição nós vamos estabelecer um valor como unidade, e essa unidade ela tem que ser, né, reconhecida internacionalmente, e essa unidade, essa medição, ela vai ser, né, estabelecida através de uma comparação, né? Medir é comparar. Pode até perceber, pessoal, pode até não parecer que quando a gente mede a gente está comparando, mas a gente está comparando, tá certo? Mais na frente eu vou mostrar isso para vocês. Então, quando a gente vai medir, nós vamos estabelecer um valor para aquele mensurando, com um valor como uma unidade de medida. Então, mensurando, né, como falei, é o objeto da medição, né, a grandeza que nós queremos medir. Então, indicação é o valor de uma grandeza fornecido por um instrumento, né, ou um sistema de medição. Então, quando a gente pega um paquímetro ou uma régua graduada, né, então nós vamos fazer aquela medição ela vai indicar um valor ali para nós, tá bom? Então, essa indicação é esse valor que nós vamos, né, obter, né, através do instrumento ou um sistema de medição. Tem diferença, né, entre instrumento e sistema de medição, a gente vai ver daqui a pouco. O operador somos nós, né, são vocês, né? É um indivíduo que realiza, né, executa o processo de medição. É claro que esse operador ele tem que conhecer o instrumento, ele tem que conhecer, né, as técnicas que são utilizadas para fazer a medição, tá bom? É por isso que a metrologia, o conhecimento dos instrumentos de medição, ele é um pré-requisito muito importante, porque para nós vamos entender muita coisa, que nós vamos falar aqui de erros, a gente só vai entender melhor se a gente conhecer os instrumentos. E por isso que eu vou falar um pouquinho sobre as partes do instrumento de medição, como é que ele funciona, né? Isso tudo é importante, né? Para a gente entender aqui erros, né, e incertezas de medição. O processo de medição é o modo, né, pelo qual a medição é feita, né? Então, quantas repetições o operador vai fazer? Qual vai ser os intervalos entre repetições?
Qual vai ser a técnica de medição? Nós vamos ver que existem erros que são o erro de paralaxe. Ele acontece porque o operador, né, ele está usando uma técnica de medição errada, né? Ele está medindo de forma errada. Então, o processo de medição envolve todo esse escopo dessas técnicas que são utilizadas para que a medição seja feita de forma correta. Então, o instrumento ou o sistema de medição, ele vai ser o dispositivo, né, que nós vamos utilizar para poder fazer a medição. Se esse dispositivo ele for simples, né, ele for mais simples e menos robusto, né, como um paquímetro, uma régua, um micrômetro, um relógio comparador, que a gente pode manusear, é simples, a gente pode levar, a gente coloca na nossa bolsa, né, leva. São instrumentos mais simples, a gente vai chamar eles de instrumentos de medição. Agora, se for um dispositivo mais complexo, como um microscópio, como um projetor de perfil, como uma máquina de medir por coordenadas, não tem como a gente colocar um microscópio, né, de óptico, né, e colocar nas costas, né, e sair, né? Até dá, né, mas ele é mais robusto, né, ele é mais complexo, né? Vou mostrar aqui para vocês, né, daqui a pouco. Então a gente chama de sistema de medição. As condições de medição, pessoal, também são importantes. Nós vamos ver isso aqui também lá em erros de medição. Principalmente as condições ambientais, temperatura, umidade. Então, sempre que vocês forem fazer uma medição, vocês têm que procurar saber quais são as condições de temperatura, se vocês puderem ter essas informações, de temperatura e de umidade, né? Que elas vão influenciar. Existe uma temperatura padrão em meteorologia. Vocês conseguem imaginar por que tem uma temperatura padrão de meteorologia? Que inclusive é 20 graus Celsius, né? Isso é normatizado, isso não é inventado, isso é normatizado. Existe uma temperatura padrão. Então, de forma padrão, todas as medições elas deveriam ser feitas, né, a 20 graus Celsius. Você consegue imaginar por quê? Que a temperatura ela vai, né, influenciar aí a medição? Se eu medir a 30 graus Celsius, vai ter diferença se eu medir a 20 graus Celsius? Será que vai ter diferença se eu fizer uma medição a 30 e eu fizer uma medição a 20? Será que se eu fizer uma medição a 200 graus Celsius, 200 não dá, né? Mas se eu colocar 80 graus Celsius e medir a 20 graus Celsius, será que vai ter diferença do comprimento? O que vocês acham aí? A dilatação, se for tiver medindo algum tipo de fluido, vai ter alteração no número de Reynolds, essas coisas. Exatamente. E a temperatura. A variação de temperatura, pessoal. Tanto a peça quanto o instrumento de medição, eles vão ter dilatação ou contração, né? Que é uma dilatação negativa, né? Aqui nós temos alguns instrumentos. A trena, que é um instrumento de medição, por mais que muitas pessoas desprezem, mas a trena é um instrumento de medição. Então, a trena, a regra graduada não está aqui, mas é outro instrumento importante. O paquímetro, né? Aqui nós temos um paquímetro digital, tá bom? Aqui o micrômetro também, esse camarada aqui, ó. O micrômetro digital também. Então, notem que o paquímetro, ele tem uma estrutura física que isso vai influenciar lá em erros de medição. A gente vai ver que existem erros de medição que vão ser inerentes ao paquímetro, devido à sua estrutura. Nós vamos ver que tem erros de medição que são inerentes ao micrômetro, devido à sua estrutura. O traçador de alturas, né, que é o princípio dele é o mesmo do paquímetro, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. É o mesmo princípio do paquímetro, né? Só que ele tem a função de traçar aí alturas, né? O relógio comparador, que é esse camarada aqui, ó. Ele é um instrumento também muito importante. Vamos falar dele lá na nossa parte 3. Eu vou falar um pouquinho sobre o relógio comparador quando nós falarmos sobre tolerâncias geométricas, tá certo? Então aí são instrumentos de medição, são instrumentos simples, né? A gente consegue, né? São menos complexos, tá bom? Mas nós temos também sistemas, né, que são mais complexos, né? O projetor de perfil, né? A máquina de medir por coordenadas, o microscópio, né? São instrumentos que são sistemas, né, que são mais robustos, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas máquinas aí lá na parte 2, de controle de qualidade, tá bom? Então nós temos aqui também alguns conceitos, né? Mais alguns conceitos. A faixa nominal, que é a faixa ativa, né? Onde o usuário ele seleciona isso de forma mais específica num instrumento, por exemplo, um multímetro, né?
lá ele mede várias grandezas, né? Então a gente consegue fazer ali uma mudança da faixa nominal, né? Dependendo da ordem de grandeza da nossa medição. Existe também o valor da divisão, né? Que é a diferença entre dois valores da escala correspondente a duas marcas sucessivas. Então, lá no paquímetro, vocês vão ver que existem escalas, né? Escalas são um conjunto de traços, né? Então, o valor da divisão é a distância entre um traço e o outro subsequente. Então, aquele valor ali significa, né, a divisão. Tá certo? E a resolução, né? Resolução do instrumento, que é um conceito muito importante. A resolução do instrumento é a menor diferença, né, entre indicações. Ou seja, é o valor mínimo que o instrumento ele pode medir. Tá bom? No instrumento digital, ele é o incremento digital. No instrumento analógico, né, ele vai ser basicamente, né, ele pode ser, né, na maioria das vezes ele vai ser o valor da divisão, tá bom? Mas nem sempre. Existe um procedimento que a gente chama de interpolação. Eu não vou ter tempo, pessoal, de falar para vocês, de explicar, né? Isso foge do escopo da disciplina. De mostrar para vocês qual a diferença entre o valor de uma divisão e de uma resolução. Ia demandar um tempo que a gente não vai ter aqui, tá bom? Mas nem sempre o valor da divisão é igual à resolução, por mais que na maioria das vezes tá bom? Existe o que nós podemos dizer que é interpolação. Se der mais na frente de falar, eu posso comentar um pouco sobre o que é interpolação. Então tá aqui, ó. Nós temos um paquímetro. E vamos lá, pessoal. Deixa eu falar aqui com vocês. Todo mundo já trabalhou com paquímetro aí? Um paquímetro esse instrumento aqui da esquerda? Eu já. Já. Já, né? Sim, já. Beleza. E o micrômetro? Uma vez, muito tempo atrás. Eu não. Nádia Eu não. já vi, mas nunca utilizei. Celine nunca utilizou. Stephanie já, né, Stephanie? Beleza. Já. Beleza, muito bom. Beleza, pessoal. Então, nós vamos, né, falar bastante sobre esses instrumentos, principalmente sobre paquímetro e sobre micrômetro, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. A gente tem que caminhar aqui para acabar aqui a aula. Então, a faixa nominal aqui do paquímetro, desse paquímetro aqui, é de 0 a 150. Então, ele vai medir só de 0 a 150. E a resolução dele é de 5 centésimos, né? 0,05 do milímetro. 5 centésimos, né? E esse micrômetro, veja que o micrômetro ele tem uma resolução, ó, que ele consegue medir. Deixa eu apagar aqui. Ele consegue medir, ó, 1 milésimo. Ó, décimo, centésimo, milésimo. Ele consegue medir 1 milésimo do milímetro. Então, ele mede 1 milésimo do milímetro. Só que o milímetro já é 1 milésimo do metro. Então, se eu multiplicar 1 milésimo da resolução com 1 milésimo do metro, eu vou ter 1 por 1 milhão, né? Ou seja, a milionésima parte, ou seja, 1 micrômetro. Então, a resolução desse instrumento aqui, ela é igual a 1 micrômetro, tá bom? Daí vem o nome, né? Micrômetro, né? Porque ele consegue medir 1 micrômetro. Inclusive, com esse instrumento aqui, pessoal, a gente consegue medir até um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo, ok? Ele tem o que nós chamamos de nônio, né? O paquímetro, todo paquímetro tem um nônio, ou vernier, né? Que é essa escala auxiliar. Então, notem que no paquímetro nós temos duas escalas. Nós temos uma escala fixa, que está nessa régua aqui, ó. Que vou passar aqui, ó. Essa régua fixa. E ele tem essa parte aqui, que é uma parte móvel. Que ele também tem uma escala aqui, ó. Que é uma escala auxiliar. Então, são duas escalas que a gente combina. Tá certo? O micrômetro também. Ele tem essa escala fixa, aqui, que é a escala da bainha. Ele tem essa escala que ela gira, que é a escala do tambor. Então, nós usamos, né, essas duas escalas. Nem todo micrômetro ele tem nônio. Nem todo micrômetro tem nônio, mas esse micrômetro aqui ele tem, que é essa terceira escala aqui, ó. É a escala do nônio, ou vernier. Tá certo? Então, por isso que ele consegue medir essa resolução de 1 micrômetro, né? A faixa nominal tá aqui, ó. De 0 a
25. Então, se eu tenho uma peça de 40 milímetros, então isso aqui, pessoal, eu vou colocar lá para vocês na avaliação de vocês. Eu já estou falando aqui para vocês, isso aqui é uma pegadinha. Eu já estou falando para vocês não caírem na pegadinha. Eu vou ter lá uma peça para vocês, e essa peça, ela é, sei lá, um cubo. E esse cubo, ele vai ter, ficou feio, mas tudo bem. Ele tem aqui a aresta de 40 milímetros. 40 milímetros. Aí eu vou propor para vocês, ó, esse instrumento aqui, ele pode ser utilizado para fazer essa medição aqui? Pode ou não pode? Não. Não pode. Por quê? Porque ele está fora da faixa nominal, tá certo? Ele está fora da faixa nominal. Então, atenção, pessoal. Isso aqui, né, é para vocês, né, perceberem aí que não é... Existe micrômetros, né, que ele vai ter, por exemplo, nesse caso aqui nós teríamos que ter um micrômetro que ele vai ter, né, de 25 a 50, né? O micrômetro, ele varia de 25 a 25, né? Então, 25 a 50. Ah, é 70. Ah, então já não dá. Teria que ser o de 50 a 75. Tá certo? Então, muita atenção com a resolução e com a faixa nominal. Resultado de medição. O resultado de medição, ela é a faixa de valores na qual, né, se deve situar o valor verdadeiro do mensurando. Nós vamos trabalhar mais esse conceito de resultado de medição nas nossas próximas aulas sobre erros e incertezas, tá bom? Então, o que é esse resultado de medição? Ele vai ser basicamente um resultado base, né? Então, RM, resultado de medição. É o resultado final. Vocês pegaram lá uma peça, fizeram uma medição com um paquímetro, com um micrômetro, e tiveram lá um valor. Vocês vão expressar esse valor. Porque medir não é expressar um valor como uma unidade? Não está aqui, ó. Um valor e uma unidade. Tem que ter, né? O valor e uma unidade. Então, esse valor aqui que nós vamos dar, ele vai ser um resultado base mais um U. Que negócio é esse U aí, professor? Esse U aí é a incerteza de medição. O que é essa incerteza? Nós vamos ver que todo processo de medição existe erros. E esses erros, essas limitações vão gerar incertezas. Então, a forma mais correta de a gente expressar o resultado de medição é sempre essa aí, ó. É ter um resultado base mais uma incerteza. E essa incerteza, ela é como se fosse uma faixa, é como se fosse uma tolerância, né? Ó, o valor que nós temos é o valor RB, que é o valor base, mas ele pode variar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Por isso que tem mais ou menos aí. Mais ou menos 1. E nós vamos ver, né, como é que nós calculamos, né, essa incerteza aí no nosso curso. Então, o que é o resultado base? O resultado base, ele é a estimativa do valor do mensurando, que acredita-se, né, mais se aproxime do seu valor verdadeiro. Nós vamos também falar na nossa próxima aula o que é esse tal, o que é esse bendito valor verdadeiro. Tá aqui, ó. O que é esse bendito valor verdadeiro? Esse valor verdadeiro, adiantando aqui, ele seria o valor real. Ah, eu tenho uma peça, eu quero saber o diâmetro dessa peça. Seria o valor real, seria o valor, é o valor verdadeiro, a gente chama de VV. Seria o valor real. Se eu tivesse um instrumento que tivesse resolução infinita, né? Ele me daria o valor perfeito daquele diâmetro. Obviamente, pessoal, esse valor verdadeiro ele não tem como a gente saber, né? Então nós vamos usar, em vez de usar o valor verdadeiro, nós vamos usar o VVC, que é o valor verdadeiro convencional. Vamos ver isso também na nossa próxima aula, tá bom? Então, o que é esse resultado base? O resultado base é o valor que nós mais acreditamos que se aproxime do valor verdadeiro, tá certo? Então, normalmente, como a gente está iniciando aqui na nossa primeira aula, nós vamos dizer que esse resultado base ele vai ser a média das medições. Então, o Ayrton, né, vou pegar aqui o Ayrton como exemplo, ele foi lá no laboratório, tomou lá o paquímetro, ele pegou uma peça e ele fez lá 5 medições. E ele mediu lá, vamos pegar uma régua graduada, que é mais simples, né? Ele pegou a régua graduada, ele fez 5 medições. As 5 medições foram 25 milímetros, né, de diâmetro do eixo. Então, ele vai tirar uma média desses valores, que é 25, e ele vai dizer que o resultado base é 25 milímetros. Então, normalmente, esse resultado base é a média dos valores, né, que nós fizemos na medição. Então, nós repetimos as medições. Então, a média é esse resultado base. E esse U é o que eu falei para vocês, é a incerteza de medição. Ou seja, é uma faixa simétrica
em torno do resultado base que vai delimitar. Essa incerteza de medição, ela está relacionada com as dúvidas. O próprio nome já fala, né? Incerteza. Esse resultado base aí, a gente não pode dizer que ele é o resultado, que ele é o valor verdadeiro, porque ele não é. Não tem como a gente saber o valor verdadeiro. Vamos trabalhar isso mais na nossa próxima aula, né? Então, nós vamos definir um valor como se fosse uma tolerância, né? É como se fosse o seguinte, ó, eu dou aqui o dinheiro aqui, então compra ali um lanche ali pra mim. Ah, quanto é que é? Não sei. Aí, pega aqui R$5. Ah, não, leva 10 para garantir. Se for um pouco maior, mais, tá certo? Então leva aqui um pouquinho a mais. Eu tô dando aqui um exemplo do senso comum para vocês tentarem entender. Então, existe dúvidas quando a gente está medindo, proveniente de erros. Então, nós temos que definir essa grandeza que é importantíssima, que é o U, que é a incerteza de medição. Nós vamos aprender aqui no nosso curso. Nós não vamos calcular porque foge do escopo do curso, mas a gente vai aprender. Eu vou mostrar para vocês um documento oficial do INMET também, que tá aqui, inclusive, tá aqui, ó, é o guia para expressão de incerteza de medição, né? O GUM 2008, né? É um documento do Inmetro que ele serve para a gente calcular essa incerteza, tá certo? Então, o ideal, pessoal, o mais correto, o mais certo, né, seria que toda medição tivesse o valor base, que é a média, mais ou menos essa incerteza. Mas se vocês já tiveram alguma experiência em ler artigo, nunca tem. Nunca tem, tá certo? Não tem. É errado, mas não é porque todo mundo faz que tá certo, né? Então o que acontece? Ó? Na pior das hipóteses, o que nós fazemos? Quando a gente não consegue estimar a incerteza, como é o nosso caso aqui, né? A gente ainda não aprendeu a fazer o cálculo de incerteza de medição. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o desvio padrão. Então o Ayrton ele fez lá medições 25, 25, 25, 25, 25. Então ele vai calcular o desvio padrão dessas leituras. E o desvio padrão vai ser usado como uma estimativa dessa variabilidade que pode ter, dessas dúvidas, dessa incerteza. O desvio padrão não é a incerteza de medição, não é. Mas ele pode ser usado como uma estimativa, tá aqui, ó, na pior das hipóteses, tá bom? É aquele caso, ó, poxa, não tenho aqui o ideal, mas eu tenho que ter, então eu vou colocar aqui o valor do desvio padrão. Então nós substituímos esse U pelo S, né, que é o desvio padrão, tá certo? Então um exemplo está aqui, ó. O Lucas, né, ele foi lá, mediu, né, 5 medições. Aqui ele mediu com um paquímetro, né, de 2 centésimos de resolução. Então ele foi lá e tirou a média, calculou o desvio padrão, e ele foi lá e expressou, né, o resultado de medição. Ó, o resultado de medição é a média. Então notem aqui, como o paquímetro dele, a resolução, valia 2 centésimos do milímetro, né? Ó, 2 casas decimais após a vírgula, por mais que a média deu 3 casas decimais, ele não vai colocar aqui 3 casas decimais, né? Porque não faz sentido. Se o instrumento tem resolução de 2 casas decimais, ele vai colocar aqui 2 casas decimais. Então ele fez aqui o arredondamento, ó. Então existe uma norma, pessoal. Tudo aqui existe norma. Tudo é normatizado. Então existe uma norma da BNT para arredondar. Então o arredondamento também não é à toa, não é eu acho, não. Tem uma norma, tá aqui, a NBR 5891, 2014, a última atualização dela. E nós vamos usar ela para arredondar. E o desvio padrão é a mesma coisa. Ele foi lá, ó, o desvio padrão foi esse aqui, e ele foi lá e atualizou aí para 2 casas decimais. Então tá aqui, ó. Então ele fez as medições, mas o resultado de medição que ele expressou lá, o final, é esse aqui, ó. Só isso aqui, na verdade, ó, só o de cima, né? Isso aqui é só para dizer que é a norma, tá bom? Então, 21,89 mais ou menos 6 centésimos, né, do milímetro, que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele vai dar essa variabilidade, ó. O 21,89 é o valor que eu tirei da média, mas existe incerteza, nós vamos aprender por que existe essa incerteza e esses erros. Próxima aula, que vai ser só semana que vem, né, pessoal? Que sexta-feira é ponto facultativo, né? Então, esse desvio padrão, ele me dá essa variabilidade, tá certo? Ele me dá é como se fosse uma estimativa. Eu não sei calcular a incerteza. Então, eu vou colocar o desvio padrão.
para poder, né, estimar essa variabilidade, tá certo? Então, aqui, pessoal, tem 3 exercícios, eu vou mandar depois lá no Classroom para vocês fazerem, né, isso exatamente aqui, o que foi feito aqui no caso anterior. Régua graduada, paquímetro digital, micrômetro digital. Vocês vão calcular a média, calcular o desvio padrão, fazer o que eu fiz aqui, né? Arredondar e expressar o resultado de medição com o desvio padrão, né?